Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 11. Tolo. Em que tipo de mundo existem homens cujas vidas foram destruídas por mulheres? Este mundo de jogo ou tome com o príncipe herdeiro e outros garotos. Normalmente, eles deveriam amar a protagonista, que era uma santa, passariam um tempo se conhecendo e teriam um casamento feliz. Parece que esses tolos negligenciaram algo importante quando se apressaram nas coisas. A protagonista, Olivia, era para ser conectada ao príncipe herdeiro. Era inútil tentar ser uma imitação dela. Sem dúvida, poderia ter sido melhor se alguém passasse sem imitá-la. Ponderei um pouco sobre o cenário sem brilho deste mundo de jogo Otome. Bem, entendo as circunstâncias. Então, você está dizendo que eu deveria limpar esse desastre, correto? Vou acabar com minhas tentativas de escapar da realidade aqui. Passei parte das minhas férias de verão na casa de Angélica, a família Redgrave. O atual chefe da família, Vince Rapa Redgrave, era um homem digno com cabelos grisalhos penteados para trás. Ele tinha um corpo alto e bem cuidado e tinha um brilho intenso nos olhos. Ao seu lado estava o filho de Vince e o irmão mais velho de Angélica, Gilbert Rapa Redgrave. Seus cabelos são loiros e seus olhos azuis, mas se parecia muito com Vince. Estava aos seus 20 e poucos anos. Ambos olharam para mim. Eu me endireitei e fiz um pedido. Não tenho nenhum meio de contatar o Palácio Real por conta própria. Não posso fazer nada nesse ritmo. Preparei moedas de ouro branco. A pilha de moedas de ouro branco foi o que ganhei na aposta. Era uma quantia impensável resultante do dinheiro emprestado e despesas pessoais de filhos nobres tolos. Os empilhei e apresentei para Vince. Resumindo, estava tirando o dinheiro e pedindo que me protegesse. É vergonhoso. Se puder comprar minha vida com dinheiro, eu o faria. Gilbert estava prestes a dizer algo, contudo Vince o segurou com a mão. Vejo que juntou muito para alguém que há tão pouco se tornou barão. Apaziguar a corte real custa dinheiro. Também tem o fato de ter assumido o papel de representante da minha filha no duelo. Nós cuidaremos de você, no entanto seria preocupante se nos pedisse para proteger isso e aquilo. Sua pessoa não está sob a nossa tutela e não é um membro de nossa facção. Você seguiu com o temperamento explosivo da minha filha, porém, em outras palavras, também significa que meteu o nariz nos nossos negócios. Eu normalmente não deveria ter me envolvido. Pelo menos queria isso, contudo. Em minha mente, fiz uma pose triunfante. Usei meu status de estudante em seu máximo potencial e consegui que essa situação terrível acontecesse do jeito que queria. Minha vida começa daqui em diante. Sim. Entendo. Quero ter certeza de que meu sustento será poupado e que a família não será responsabilizada. Vince colocou as mãos em cima de uma mesa. Sua honra já caiu no chão. Agora vai abandonar sua posição. Mesmo que fosse bom bater naqueles 5, falou-se muito mal de mim por ter ido tão longe a ponto de quebrar seus corações. O duelo estava longe de ser honrado. Renunciarei à minha posição e título de cavaleiro. Ainda não o recebi, no entanto não tenho as qualificações para recebê-lo agora. Neste assunto, uma grande soma de dinheiro, minha posição, e o título de um cavaleiro. Eu os tomei e usei para pedir sua benevolência. Foi um preço barato considerando que duelei contra o príncipe herdeiro. Também poderia usar esse desfecho para fugir da busca por uma parceira de casamento. Gilbert me fez uma pergunta. Quero perguntar uma coisa. Qual é o seu verdadeiro objetivo? Com todo o poder que possui, deve ser possível superar sua situação e ter sucesso na vida. Pode até ser possível que ascenda a status de visconde. Estou interessado em saber por que jogaria isso fora. Tinha ficado irritado, queria espancar os personagens alvo de conquista e, aproveitando a oportunidade, queria escapar do inferno da busca por casamento. Tinha muitos motivos, mas falei sem citar nenhum deles. Não pude deixar Sua Alteza como estava depois de vê-lo sendo enganado por aquela mulher. É pelo bem da nação, suponho. Apenas pensei que alguém tinha que fazer algo.
Vince deu uma risada como se estivesse se divertindo. Se esses são seus verdadeiros sentimentos, então foi bastante admirável. No entanto, eu ficaria muito perturbado se você dissesse que era para se divertir. A corte real e os nobres de prestígio estão em uma corrida louca graças às suas ações. A família Redgrave também dissolveu oficialmente o noivado entre Sua Alteza e Angélica. Ele não é adequado para minha filha. Não concorda? Senti como se estivesse sendo testado. Creio que ele não estava procurando nada em particular. Estou bem, contanto que minha vida fosse poupada e eu estivesse livre de ter que encontrar uma noiva como um nobre. Espanquei aqueles 5 para me distrair e talvez até para me livrar do status de um nobre, podendo assim fugir do inferno da busca pelo casamento. Com certeza estava alcançando o resultado desejado. Não tenho muito a dizer sobre a relação entre os dois. Da minha parte, só quero que ele estude na academia de agora em diante. Espero que se torne um bom rei. Entendo. Posso estar mudando o assunto da conversa, mas tenho um pedido. O que é? É sobre minha filha. Parece que este assunto teve um grande impacto sobre ela. Como pai, não posso vê-la cansada e sem ânimo. Eu queria que Angélica descansasse no campo, porém com as circunstâncias de nossa casa, será difícil de arranjar, já que estamos um pouco ocupados. Talvez fosse para resolver assuntos com aqueles que estavam sob sua tutela ou pessoas da mesma facção que eles. Como uma casa de duque, não permaneceram calados sobre os seguidores de Angélica que a traíram. Dia após dia, os pais e irmãos dos alunos vêm se desculpar e as coisas andam muito corridas. Foi um grande problema quando crianças e membros do clã enviados como seguidores traíram a filha principal. Muitas pessoas vieram se desculpar com Angélica, e parecia que ela queria descansar em algum lugar fora de seu alcance. Sua casa atende aos requisitos para o que estamos procurando. Deixe-a ir junto quando você for para casa. Vários cuidadores irão acompanhá-la. Claro. Ele estava confiando sua filha a um homem. O que isso significa? Estava pensando sobre, porém fazer qualquer coisa para a filha de um duque não era razoável, então só ter isso em mente me dava calafrios. Portanto, decidi tratar a situação como se Angélica fosse apenas viajar e que eu estivesse como responsável. Obrigado. Agora então, pode se retirar. Com sua permissão. Assim que saí da sala, me senti aliviado. Com isso, minha vida na academia vai acabar, mas estava me sentindo muito bem. Se tivesse algum arrependimento, seria não poder aprender mais sobre chá com meu mentor. Ele ficou com raiva de mim por ser desagradável durante o duelo, contudo me ofereceu um chá delicioso para beber. Eu me pergunto se esse é realmente o meu único arrependimento. Daniel e Raymond também estavam em minha mente. Eu me pergunto como Luke do terceiro ano estava indo. Também fiquei triste por não poder experimentar todas as sobremesas populares no refeitório da escola. Parece que estava me divertindo na academia sem sequer perceber. Leon saiu do escritório. Gilbert olhou para Vince. Pai, o que você acha? Vince riu. É como você disse. Se fosse uma criança bem comportada que só pensava em si mesma, então teria ficado em silêncio enquanto assistia naquele momento. Não há muitas crianças como ele, não acha? Os dois olharam para a pilha de ouro branco que Leon preparou. Ele preparou uma boa soma de dinheiro, não foi? Ele jogou fora seus status e honra para criticar Sua Alteza. Estava bem decidido. Além disso, foi capaz de ganhar o humor do irmão adotivo. Normalmente, o que foi feito aqui seria criticado. Considerando todas as coisas, a academia tem muitos problemas agora como no passado. Existem muitas crianças que estão alheias aos caminhos do mundo. A academia mantém um ambiente um tanto especial. Já que era um lugar para educar a próxima geração de nobres, todos deveriam ser tratados como iguais na superfície. No entanto, essas coisas eram impossíveis. Este ambiente especial estava fora dos olhos do público. Com as pessoas fixadas no valor de sua camarilha, houve momentos em que ocorreram incidentes. Era um jardim em miniatura onde pessoas ignorantes se reuniam. Foi aí que surgiu o problema.
O assunto atual que aconteceu foi um problema que acabou se tornando um grande alvoroço. Então, os alunos que voltaram para suas casas nas férias de verão conheceriam a realidade ali. Na verdade, os seguidores de Angélica provavelmente viriam a saber o significado de começar uma briga com a casa de um duque. Bem, creio que havia muitas outras maneiras de fazer isso, no entanto. É mesmo. Ele não estava apenas se divertindo. Acho que Angie foi míope para propor um duelo, contudo Leon se levantou em uma situação em que todos eram seus inimigos e ela não podia ser salva. Não é uma história comovente. Ele era como um cavaleiro deveria ser. Mas apenas no exterior. Gilbert perguntou quais eram as reais intenções de Vince. O que você vai fazer? Vince sorriu. Ele pode ser um benfeitor da minha filha, pode encobrir para ela. Isso é o que penso. Seria melhor para você também se tivesse uma família confiável, como a de um cavaleiro. Não acha que a família Redgrave ficará em paz depois de recebê-lo? Afinal, este assunto deixou claro que existem várias famílias não confiáveis por aí. Os dois olharam pela janela. Um dirigível medindo mais de 700 metros estava flutuando. Eles sentiram que era algo que nunca tinham visto antes, porém ambos tiveram a impressão de que era um item perdido descoberto em uma masmorra. O rei Wolfort valorizava aventureiros. As conquistas de Lyon eram algo que os homens ansiavam. Há um preço alto a pagar pelo poder de espancar meninos de famílias de prestígio com tanta facilidade. No entanto, até onde você está disposto a levá-lo? Vai preparar funcionários de nossa casa para sua filha, que está chegando à idade adulta? Vince colocou a mão no queixo. Isso seria bom, contudo um movimento um tanto ruim. Se o grupo de ouvidos aguçados e perspicazes pegasse isso, eles ficariam inquietos pelo desejo. No entanto, a primeira coisa a fazer é limpar essa bagunça. Irei para a corte real. Confio o território a você. Vince se levantou e partiu seriamente para a corte real. Eu estava em uma aeronave que imitava o exterior de Luxion. Seu nome era Parceiro. Robôs com mãos controlavam a aeronave em pilares flutuantes no ar. Ele estava em ruínas quando obtive Luxion, mas Luxion coletou máquinas quebradas, consertou-as e manteve-as sob controle. Ele também funcionava como um guardião defensivo sem pernas com sua armadura esférica. O vento estava bom quando fui para o convés. Luxion, um corpo esférico, flutuou ao meu lado. Você não vai onde as duas estão. As duas a quem se referia eram Olivia e a desolada Angélica, ambas as quais me seguiram nas férias de verão. As outras pessoas a bordo eram servos que cuidavam de Angélica. O que está falando? Você vai me incomodar se espera que eu diga algo sábio para elas. Ninguém espera nada de você. Você me odeia ou algo assim. Não te odeio, mas também não gosto de você. Se não fosse o fato de que essa coisa era capaz de voar, teria agarrado seu corpo esférico e jogado no céu. Na verdade, não sei o que dizer. O noivado foi oficialmente rompido. Para piorar as coisas, as discussões falharam, não foi? Angélica conversou com o príncipe, contudo no final as coisas não foram bem. De acordo com o duelo, o relacionamento do príncipe como amante com Maria acabou. Dizem que o amor morre quando há obstáculos, porém o príncipe continuou a amá-la mesmo depois do fim do relacionamento e reza pela felicidade dela. Ele também disse algumas coisas estranhas sobre proteger sua castidade. Parece que estava preocupado em manter um corpo puro. Bem, não me importo com essas coisas. A castidade de algum idiota é irrelevante para mim. Espere um minuto, isso realmente não é bom. Apesar de como era, Julius ainda era o príncipe herdeiro. Haveria problemas se não houvesse um herdeiro ao trono do país, e no jogo, Julius foi o único príncipe que apareceu. Esse era um problema perigoso sobre o novo sucessor. Não quero me envolver, pois mesmo que diga algo, não resolveria nada. Você é um caso tão desesperador que, na verdade, não tem precedentes. Elas estavam a bordo de um navio. Olivia e Angélica se sentaram em uma cama em um lugar que parecia ser um quarto de hóspedes. Olivia se preocupava com Angélica, que estava magra de fadiga e ansiedade.
Após o duelo, sua conversa com Julius não foi bem. Era férias de verão, então Olivia acompanhou Angélica. Agora ela estava ouvindo a história de Angélica. É uma história engraçada. Nenhum único dos meus sentimentos conseguiu alcançá-lo. Parece que fui uma idiota por perder para uma mulher tão atrasada em comparação a mim. Fui totalmente derrotada por aquela garota. Julius rejeitou Angélica. Mesmo depois de separá-los, o mesmo disse que não iria parar seu amor por Mari. Você não está errada, Angélica. Eu imagino. Fui oprimida por uma mulher que roubou meu noivo. Vá em frente e ria. Suponho que você poderia dizer que ganhei a batalha, mas perdi a guerra. Ela conseguiu vencer o duelo graças a Leon, porém ainda assim perdeu para Mari em termos de resultado. No final das contas, não adiantava. Envolvi você e Leon no meu egoísmo. Olivia baixou os olhos. Isso não é verdade. Eu estava lá apenas para te dar suporte. Contudo, no final, foi Leon quem estava lá fazendo o seu melhor. Havia algo que Leon disse. Ele pretendia desistir desde o início. Angélica derramou lágrimas. Fui até onde Sua Alteza estava sem agradecer. Deveria ter agradecido apropriadamente a ele naquele momento. Realmente sou uma mulher terrível. Não imaginei que Leon estivesse tão resolvido. Olivia afagou carinhosamente as costas chorosas de Angélica. Ouvi a conversa das duas do lado de fora do quarto. Quão comovente. Nem sei se tenho um coração, mas você não tem nenhum pensamento depois de ouvi-las? As palavras de Lucion atingiram meu peito. Me sinto mal por dar a elas a ideia errada. De fato, entrei no duelo com a resolução de abandonar a academia, porém o verdadeiro motivo era evitar encontrar uma noiva. Gostaria que elas não pensassem tão a fundo sobre isso. Também me perguntei se era uma boa hora para uma confusão naquela época, no entanto era um pensamento perdido. Não pensei muito a respeito. O que planeja fazer agora? Abandonar a academia e cuidar do meu pai. Também vou ser independente e viver em paz naquela ilha que encontrei. Irá como o planejado? Bem, vou tentar. Escolhi arrumar uma briga com o príncipe herdeiro. Precisaria me desculpar com muito dinheiro para ignorarem a situação. Eu não acho que seria morto. Não vou ser morto, né? Então, por que me sinto inquieto? Talvez deva fugir mais cedo? Não adianta. Este era um mundo de um jogo Otome. Agora que todos os momentos barulhentos acabaram, me senti um pouco solitário. Bem, meus planos mudaram um pouco, só que deve ficar tudo bem, desde que continue fazendo o meu melhor. Eu trabalhei muito. Foi por isso que cheguei até aqui. Vou deixar o resto para Olivia, Angélica e aqueles 5 caras. Eram férias de verão. Marie foi instruída a ficar na academia, e então um mensageiro da realeza veio informá-la o que aconteceria no futuro. O mensageiro era um funcionário do governo e falava de maneira desinteressada. O conteúdo deixou Marie atordoada. E espere um minuto. O que quer dizer com deserdação? Reunidos estavam Julius, Marie e os outros garotos alvos de conquista. Apenas um mensageiro falava com calma e profissionalismo. É como você ouviu. Sua Alteza Julius foi deserdado. Portanto, não sendo mais Sua Alteza, o príncipe herdeiro. A partir de hoje, ele é apenas Sua Alteza. Também foi decidido que os outros 4 serão deserdados por suas famílias. Sua Alteza, o príncipe herdeiro. Não, Sua Alteza rompeu o noivado com Angélica, contudo as mulheres comprometidas com os outros 4 enviaram cartas também. Giuk, Brett, Chris e Greg. Os 4 receberam as cartas de suas noivas como uma expressão um pouco triste. Eles entenderam que o conteúdo da carta seria sobre o rompimento oficial de seus casamentos. Marie se opôs. Isso é demais por perder um duelo. É muito cruel. Greg falou com Marie de uma maneira um pouco envergonhada. Todos estavam estranhamente calmos, apesar de perderem para Leon. Isto é bom. Marie, esta é a nossa decisão. Chris começou a falar sobre algo que havia escondido de Marie até aquele momento. Fizemos um pedido para cancelar nossos compromissos há pouco tempo.
Nossas famílias e noivas nos pediram para reconsiderar, contudo parece que eles mudaram de ideia depois desse assunto recente. Decidimos romper oficialmente nossos noivados. No entanto, isso é bom, já que dessa forma podemos nos conhecer apropriadamente. Marie era a única que não sabia, mas todos, exceto Julius, tentavam manter esse tópico em segredo. O resultado foi a deserdação. Já não eram mais sucessores de suas famílias. Julius era o primeiro na linha para ser o herdeiro do trono, entretanto ele era um príncipe que não podia mais esperar por esse resultado agora que havia caído tanto. Até Gilk, que tinha garantido o status de barão após a formatura, agora seria um cavaleiro. No entanto, agora não poderia receber uma posição oficial, já que não tinha mais um território que administraria. Os outros 3 tiveram situações semelhantes. Com o recente evento, os 4 não podiam esperar o sustento de sua família. Além de Julius, parecia que eles eram julgados apenas por seu valor de utilidade em herdar uma família real. As famílias reais pensaram em fazer uso de casamentos diplomáticos com pessoas de outros países. Julius baixou a cabeça. Não posso mais estar ao seu lado, Marie. No entanto, sempre orarei por sua felicidade. Marie foi atacada por uma tontura. O infortúnio de Marie foi real. Apenas imitar a protagonista, Olivia, não tornaria sua história realidade. Sua situação atual era resultado de seu charme exterior e da experiência de sua vida anterior. Greg riu para dar paz de espírito a Julius. Ei, você pode deixar sua parte na proteção de Marie para mim. Além disso, não é divertido perder assim. Como um aventureiro ativo, vou me vingar daquele maldito leão. Talvez deva ir como um aventureiro para procurar uma armadura que também seja um item perdido. Chris deu um pequeno sorriso. Certo. Não é uma má ideia. Brad parecia ligeiramente divertido. Sua expressão parecia bastante aliviada. Somos 4 barões apenas no nome. Bem, com nós 4, seremos capazes de administrar de alguma forma. Gil parecia um pouco triste. Vossa Alteza, sinto muito. As coisas não teriam acontecido assim se eu tivesse impedido. Julius balançou a cabeça. Seu rosto tinha um sorriso fraco, mas parecia sombrio. Não precisa se desculpar. Contanto que protejam Marie, então terei paz de espírito em qualquer lugar. Killy colocou as mãos atrás da cabeça. Todo mundo tem pensado muito em você. Que bom deve ser, mestra. Enquanto sorria como se fosse isso que estava pensando, Marie mergulhou na escuridão. Erro, certo. Ah? Não brinque, vocês não estão sendo idiotas. Porque todos jogaram fora sua posição e fortuna assim. Quero dizer, agora todos estão sem ocupação no final, certo? Como planejam viver? Como aventureiros? Eu absolutamente odiaria viver dessa maneira. Agora que a situação chegou nesse ponto, preciso pensar em algo. Marie, que passou a pensar de maneira pragmática, se sentiu arruinada ao ver os garotos rindo. O funcionário começou a partir agora que tudo foi dito e feito. Bem, então, vou me retirar. Enquanto pensava que a quantidade de trabalho que ela teria que fazer seria mais do que o funcionário do governo estava fazendo, Maria sentiu que seu futuro ideal estava ficando distante. Era como ter 4 namorados que não teriam trabalho no futuro. É muito diferente do resultado almejado. Porque acabou assim. Este não é o futuro que eu queria. A ilha flutuante que descobri tinha uma manutenção melhor em comparação com a época em que me matriculei na academia. Os robôs estavam dando o melhor de si, independente de ser dia ou noite, e estavam no processo de completar o território. Pensei que mais cedo ou mais tarde eu seria independente aqui, enquanto o reino desordenado estava em pânico, estaria assistindo pacificamente, contudo. Porque elas têm que me seguir. Quando vim ver como os campos estavam indo enquanto os robôs estavam cuidando deles, Olivia e Angélica me seguiram aqui também. Angélica olhou para os campos lindamente alinhados. Não é agradável. É bastante revigorante, pois oportunidades como essa são raras. Afinal, os territórios barões em todos os lugares parecem agitados enquanto estão no meio do desenvolvimento.
Até mesmo vir para olhar seria um obstáculo. Minha casa estava ocupada hoje devido ao meu investimento e estava em desenvolvimento o tempo todo. As hidrovias estavam sendo desenvolvidas para melhorar as estradas, e muitas outras provações estavam ocorrendo. O porto também estava sendo expandido e ficando lotado, pois os dirigíveis iam e vinham sem parar. Olivia olhou para os campos com uma expressão séria. Ela se agachou para olhar o solo e os arredores. Que incrível! Nunca vi uma terra tão bonita, apesar das pessoas não estarem aqui. Angélica inclinou a cabeça. É assim mesmo. Pensei que era lindo porque as pessoas não estavam aqui, no entanto. Olivia discordou. É o contrário. A terra não pode ser mantida tão bem sem que haja gente. Os robôs fizeram isso. Que incrível! Eu concordei. Foi uma pena explicar, então apenas concordei enquanto dizia. Que incrível de fato. Angélica deu uma boa olhada ao redor. Algo cheira estranho. Parece que ela ficou curiosa com o cheiro que estava sendo levado pelo vento. Isso, guiei as duas na direção de onde o cheiro estava vindo. Havia um banho ao ar livre preparado na ilha flutuante. Apenas a estrutura havia sido montada, permitindo que Angélica e Olivia olhassem para o cenário aberto. A água estava um pouco quente, o que a tornava um pouco diferente do banho habitual. Não havia nada de diferente na água, mas parecia que grudava na pele. Olivia lavou o cabelo de Angélica depois que o soltou. Angélica, seu cabelo é muito bonito, não é? É porque Sua Alteza disse que gostava de cabelos longos e bonitos. Pretendo cortá-lo um pouco mais curto em breve. Cuidar disso é um incômodo. Olivia enxaguou as bolhas com água quente. Considerando todas as coisas, este é um lugar agradável. Angélica olhou para a paisagem enquanto elogiava a ilha flutuante que Leon sustentava. O sol poente estava à vista, porém era uma sensação luxuosa estar em um banho aberto enquanto observava a paisagem. Olivia se sentia da mesma maneira. Parece que ele descobriu antes de se matricular na academia e transformou no seu próprio território. Leon planeja ser independente aqui no futuro. Desculpe. Está bem. Suas lutas são por minha causa. Quero que ele seja independente aqui. É irritante que meu eu atual só possa esperar que as coisas venham a dar certo. Elas não sabiam como seria a independência de Leon. Angélica só podia rezar para que seu pai lidasse bem com as coisas. Mesmo assim, são poucos os aventureiros que alcançam esse ideal. Qualquer coisa além disso está no reino dos heróis e aventureiros das lendas. Não, mesmo se não fizer mais nada, Leon pode até se tornar um aventureiro fabuloso. Desta vez, Angélica lavou o cabelo de Olivia. É tão grandioso. Tive uma forte impressão de que aventureiros eram pessoas que desafiavam as masmorras. Correto. Talvez seja essa a imagem que os plebeus têm, já que os ganhos iniciais são imensos para eles. No entanto, em vez de ganhar nas masmorras, os nobres gostam de se aventurar com aeronaves. Para descobrir novas terras e desafiar masmorras desconhecidas. Às vezes, itens perdidos de ruínas históricas aparecerão. Parece que meu pai e meu irmão mais velho eram travessos naquela época e se aventuravam em aventuras imprudentes, então ambos têm Leon em alta estima. Angélica olhou para o peito de Olivia. O dela era grande, mas agora que pensava sobre, se lembrou de que os de Mari eram pequenos. Talvez ele não gostasse de mulheres com peitos grandes. Não, eu já deveria esquecer isso. É impressionante que Leon tenha descoberto uma nova ilha com um pequeno barco. Angélica deu uma risadinha. Sim, é impressionante. Com o que fez, não teria sido surpreendente se tivesse morrido com apenas um pequeno passo em falso. Essa foi a maior conquista alcançada em várias décadas. O terceiro filho de uma família de barões teve um grande sucesso. Isso foi imenso. Te invejo. Angélica enxaguou o cabelo de Olivia enquanto falava seus verdadeiros pensamentos. Você é amante dele, certo? Os dois estão sempre juntos, então pensei que iam se casar. Queria ser como vocês dois. A expressão de Olivia ficou turva.
A diferença entre Leon e eu é muito grande, não sou adequada para ele. Apesar de estar na classe avançada, Olivia era uma plebeia. Não poderia ser um bom partido para Leon, que era um nobre. Para Olivia, Leon era alguém em uma posição inalcançável. Angélica então se lembrou disso. Meu erro. Isso mesmo. Você é um aluno de honra. Em seguida, Olivia falou. Acho que Leon gosta de você, Angélica. Por que acha isso? Angélica esperou pela resposta de Olivia enquanto lavava as bolhas. Afinal, ele foi tão longe para te defender. Tenho inveja disso. Meu coração dói um pouco pensando se vou ter a minha vez. Gostar de mim? É impossível. Sou uma mulher horrível. Caso contrário, Sua Alteza não teria me abandonado. As duas ficaram de molho na banheira depois de se lavar, e então olharam para o lindo pôr do sol. As duas haviam entrado na fonte termal. Eu não queria perder essa oportunidade. Este é um momento que estava esperando. Meus olhos estavam vermelhos de excitação. O vapor branco e o cheiro nostálgico fizeram minha alma tremer. Esta ilha flutuante era meu campo. Estava livre para fazer o que quisesse. O evento tão esperado chegou. Luxion flutuou perto de mim e falou. Não foi nada além de um sucesso. Peixe grelhado pode servir como acompanhamento. Sim, seja rápido. Em cima da mesa estava o vapor branco proveniente do arroz recém-cozido. Como ainda não tinha miso, fiz uma sopa com algo que o imitava. Peixe de rio grelhado e salgado. Tenho certeza que aquelas duas não entenderiam, mas estou ansioso por isso o tempo todo. Estou derramando lágrimas. Que bom! Sinta-se à vontade para me adorar enquanto mastiga de alegria. Eu vou te perdoar só desta vez. Agora então, vamos jantar? Quando tentei comê-lo, o sabor era semelhante, mas ligeiramente diferente. No entanto, ainda era arroz. Depois de quebrar o peixe grelhado em pedaços com meus pauzinhos e colocá-lo sobre o arroz, engoliu. Ah, isso é muito bom. Você realmente parece feliz. Oh! Parece que um dirigível desconhecido está se aproximando do porto. Enquanto comia, Luxion detectou uma aeronave se aproximando de minha casa. Barcos estava ocupado desde de manhã. Lucy, está tudo bem com a refeição? Sim, tudo bem, mas... alguém está realmente vindo. Não me desgosta, porém ter a filha de uma família de prestígio vindo é um pouco demais. O motivo era que Leon havia voltado para casa pela manhã. Barcos, o pai de Leon, estava perdendo o juízo. Aquele idiota, pensar que arrumou uma briga com Sua Alteza, o príncipe herdeiro, e agora está trazendo para casa a filha de um duque desta vez. Ele precisa ter mais consideração com meu coração. Se eu morrer de choque, será sua culpa. Algo como a visita da filha de um duque era impensável, de modo que eles estavam com muita pressa desde a manhã para se preparar. Um criado da casa do duque apareceu na cozinha. Desculpe. Uma vez que os preparativos para a habitação que você está nos emprestando forem concluídos, os assistentes aqui aguardaram por mais instruções. A assistente estava vestindo roupas grossas de empregada. Ela foi criada como uma empregada de alta classe, sem dúvida, e sem dúvida alguma, as assistentes eram de famílias notáveis que vieram trabalhar para a casa do duque. Eram cavaleiros que trabalhavam como lacaios ou sob sua tutela. Do ponto de vista de Barcos, não eram pessoas que poderiam tratar com rudeza alguma. Bem, estamos bem aqui, então pode fazer uma pausa. Os preparativos para a habitação em breve. Já terminamos isso há algum tempo. Barcos estava ocupado desde a manhã. Um desastre logo atingiu de novo. Ele ouviu um grito estridente entrando na cozinha. Ei, essas pessoas são servas, mas não estão nem ouvindo minhas ordens. Barcos cobriu o rosto com as duas mãos. Depois de se desculpar com a empregada na cozinha, Barcos correu para a entrada e lá estava Zola. Rutart e Mercy também estavam lá, e os servos exclusivos de Zola e Mercy estavam de prontidão. Por que há tantos visitantes hoje? Barcos viu Zola se aproximando das criadas da casa do duque. Interpondo-se na frente das criadas, suprimindo a vontade de gritar.
Já faz um tempo, Zola. Por que está aqui hoje? Zola acertou Barcos na bochecha com seu leque dobrado. Para que estou aqui, você diz? Ao menos sabe o que seu filho incompetente fez. A capital real está em alvoroço. Como vai assumir a responsabilidade por isso? O filho mais velho, Rutart, brincava com seus longos cabelos sem demonstrar interesse. Mercy também não estava interessada em Barcos. Não, sobre isso. Barcos não sabia como responder. Recentemente, sua vida diária tinha se tornado muito agitada e não conseguia acompanhar muitas coisas. Para escapar da realidade, pensou em coisas como talvez Nix devesse se apressar e se formar para poder ajudar. Em seguida, as criadas se reuniram na entrada e formaram uma fila para saudar sua mestra. Bem-vinda, nossa bela senhorita. Zola e os outros se viraram e viram Angélica. Escondida atrás dela estava Leon. Você deve dar um passo à frente. Barcos queria criticar o filho, contudo não conseguia interromper, então ficou em silêncio. Quão barulhento! O que aconteceu? Vendo Angélica semicerrando os olhos, havia uma ruga na testa de Zola. E de onde você veio, garotinha? De qualquer forma, já que aquele idiota absoluto está atrás de você, provavelmente não é de nenhuma família importante. Tenho alguns negócios com esse desperdício de espaço se escondendo aí atrás. Deu um passo para trás. Quando Leon estava prestes a avançar de má vontade, Angélica o segurou com a mão. Ela tinha um olhar severo quando Leon foi desprezado. Não pensa que está sendo muito arrogante? Que tal deixar essa garotinha se apresentar? O canto da boca de Zola se contraiu. Espere, Zola. Vamos conversar antes. Certo, todos entrem. Vamos lá. Vamos lá. Barcos, interrompendo a conversa e forçando todos a entrar, pensou em como não esqueceria este dia em toda a sua vida e chorou. Bem, entendo. Não pensei que a filha da família Redgrave viveria para uma área rural assim. Zola, que fez uma reversão completa, estava agitada e suando frio. Enquanto pensava na idiota que era, ouvia a conversa entre Angélica e Zola. As duas se encararam e se sentaram em sofás com uma mesa baixa entre ambas. Fico agradecida. No entanto, é muito estranho ouvir falar de uma esposa que está constantemente longe de casa. Também é difícil para eu entender por que o filho mais velho não ajuda no trabalho. O que o filho mais velho, Rutart, está fazendo agora? Não o vejo sendo um soldado, então talvez ele esteja no serviço público. Rutart não estava aqui. Zola baixou os olhos. Agora ele está estudando para o futuro da capital real. Entendo. Rutart tinha 19 anos. Mercy tinha 20 anos. Ambos não eram casados e viviam na residência da família Bartford na capital real. Embora fosse chamada de família Bartford, era mais como a família Zola. A residência na capital real onde Zola e os outros moravam foi preparada por meu pai. Foi agradável ver Zola ficar envergonhada, mas naquele momento meu pai me disse faça alguma coisa, com os olhos dele. Deixando isso de lado, que negócio você tem aqui? Zola se comportou modestamente e perguntou o que Angélica estava fazendo. Angélica deu um pequeno sorriso. Estou apenas passeando. Fui para uma ilha flutuante recém-descoberta hoje. Havia uma fonte termal e era um lugar agradável. Zola fez uma expressão de alegria. Se está feliz, eu fico satisfeita. Sim, então estarei sob seus cuidados por um curto tempo. Zola congelou ao ouvir isso. Quantos dias planeja passar? Eu não tenho um plano exato. Suponho que assim será até que minha família entre em contato comigo. Fique à vontade, pagarei as despesas de hospedagem por ter uma família de barões me deixando ficar aqui. Claro, irá para os barões. Ao ouvir isso, Zola disse mas é claro, fique à vontade, no entanto. Ela levou seus filhos de volta para a capital real no dia seguinte. Para ser honesto, fiquei encantado ao ver Zola correndo para casa. Quando aplaudi Angélica, a mesma tinha uma expressão complicada. Derramei lágrimas quando ela disse: parece que você passou por algumas dificuldades, porém meu pai e minha mãe olharam para mim com um olhar calmo, embora não entendessem.
Eles não poderiam ter sido um pouco mais gentis comigo. A ilha flutuante era meu território. Não precisa sair do seu caminho para usar a fonte termal, minha casa tem um banheiro. Fui ver as duas, que tinha gostado da fonte termal. Elas iam quase todo dia. Angélica sorriu. Não está bem. Este é um lugar ao qual as pessoas raramente podem vir. Além disso, é um pouco agradável na pele. É claro. Este era um mundo de um jogo otome onde as mulheres dominavam os homens. Invertendo essa noção, se alguém fosse capaz de ganhar o favor das mulheres, seriam capazes de ter sucesso. E quem deu efeitos de beleza às fontes termais foi Luxion. Luxion realmente foi útil. Os efeitos de beleza são bastante marcantes, não são? Tudo bem, vou ganhar dinheiro fácil com isso no futuro. Te agrada mesmo pensar em termos de dinheiro? Quando tomei essa decisão, Olivia tocou seu rosto quente. Minha pele ficou lisa. Além disso, o leite que bebemos depois de sair do banho estava delicioso. Que legal! As duas pareciam ter gostado. Bom, pensando nisso de outra forma, significava que meu território só poderia ser visto por sua fonte termal. Como não havia atrações turísticas na casa dos meus pais, é provável que ambas terminaram ficando entediadas lá. Angélica olhou para Olivia e se aproximou, tocando sua pele nua. Sua pele é muito bonita. Estou com ciúme, Olivia. Olivia parecia estar se divertindo e permitiu que Angélica fizesse o que quisesse. A sua também não é muito bonita, Angélica. Estou com ciúmes do seu lindo cabelo. Ver as duas batendo um papo agradável enquanto estavam com roupas leves depois de ter acabado de sair do banho foi uma cena que agradeci por poder ver. Vou guardar esse espetáculo que vi hoje na minha memória. Vou armazenar isso no disco rígido da minha cabeça. Quando olhei para elas, Olivia olhou para mim. Fiquei feliz por não ter revelado nenhum sinal de tensão. Em momentos como este, fiz uma cara de pôquer. Afinal, sou um cavalheiro. O que há de errado, Olivia? É Lívia. Olivia me disse para chamá-la por um apelido. Me chame de Lívia. Ela disse isso enquanto olhava para Angélica e eu. Isso me deixou um pouco inquieto. Não pode? Em casa, todos me chamavam de Lívia, então não tenho costume de ser chamada de Olivia. Ah, entendo. Olivia não estava acostumada a ser chamada assim, e parecia que estava sendo tratada como uma estranha. Angélica sorriu. Nesse caso, me chame de Angie. As pessoas que me conhecem bem me chamam assim. Angélica nos permitiu usar seu apelido. Tudo bem? Enquanto estava surpreso, ela acenou com a cabeça como se fosse natural. Eu te causei problemas, além disso, estou em dívida com você. Se não quiser, pode me chamar como antes. Bem, suponho que não gostaria de conhecer uma mulher tão desagradável como eu, no entanto. Parecia que Angélica, que estava sendo autodepreciativa, estava assumindo uma postura corajosa após o tumulto do duelo. Lívia fez uma cara ligeiramente zangada. Não deve dizer isso sobre você. Angélica, Angie, é uma senhorita maravilhosa. Está dizendo coisas boas para mim. Porém Sua Alteza não parecia pensar assim. Angélica se sentiu mal depois de ser rejeitada com tanta força por aquele de quem gostava. Na verdade, ser capaz de agir tão dura era bastante louvável. Considerando todas as coisas, era bastante curioso que a vilã fosse surpreendentemente decente. Pensando a respeito agora, a razão pela qual a protagonista foi intimidada no jogo foi porque se aproximou do noivo. Bem, qualquer um ficaria zangado com uma situação dessas. Talvez fosse também porque eles não gostavam que um plebeu estivesse na academia, e pode ter havido alguns outros motivos, mas eu não me lembrava. Talvez fosse porque Olivia não tinha nenhum amante de subraça a acompanhando, ou porque não possuía nenhum item de alta classe. A vilã não tinha amantes, era séria e uma bela dama rica. Julius estava mesmo bem em abandoná-la e escolher Marie. Angie, não é certo se criticar. Sou a pior. Sua Alteza disse que estava feliz, contudo quando penso nele, não posso perdoá-lo. Quando me pergunto onde errei, não consigo evitar odiar Marie.
Já pensei muitas vezes em me vingar. Embora deva amar Sua Alteza, às vezes me pego odiando-o. Agora não sei se de fato amo. Seria natural rejeitar uma mulher assim. Odiaria alguém como eu também. Lívia estava preocupada, mas era meu turno de falar. Acho que está tudo bem, no entanto. Bem, ao pensar sobre o que fizeram, acho que só os perdoaria se conseguisse apagar suas luzes. As pessoas na academia estavam ficando excitadas e arbitrariamente culpavam Angie, contudo pensando bem, o verdadeiro demônio aqui era Mari. Sem dúvida não era uma coisa boa ela enganar homens que já tinham noivas. Não importa o quanto este mundo favoreça as mulheres, não era algo permitido. Quer vingança? Ótimo! Vamos com tudo. Como a apoiei, Lívia me criticou. O que está dizendo, Leon? Angie ficou um pouco surpresa. Está tudo bem. Se vingar. Vamos fazê-lo. Você não pode. Leon, não tente Angie. Fiz uma pergunta a Lívia. Não é certo apenas sentar aqui e não fazer nada sobre, certo? Você está certo, mas... Na verdade, o destino de alguém acabava quando zombava da comunidade nobre. Eu não tinha certeza se isso poderia ser chamado de vingança, porém de qualquer forma, a casa do Duque iria começar a trabalhar em várias coisas agora. Eles pensariam em lidar com punições, no entanto o assunto era diferente disso. Era uma questão dos sentimentos de Angie. Conheço o melhor método de vingança. Angie cerrou os dentes. É sério? Angie, não se deixe influenciar por ele. Lívia nos disse que a vingança era ruim, contudo disse para ela se acalmar e depois expliquei. Neste mundo, a melhor maneira de se vingar é se fazer feliz. Isso é vingança? Angie olhou para mim com um olhar de dúvida, então revelei o conhecimento superficial de minha vida anterior. Foi nisso que meu conhecimento culminou. Em primeiro lugar, é preciso muito esforço para deixar a outra parte infeliz. Mesmo se conseguir se vingar, não terá mais nada para si mesma, resultando em destruição mútua. Em vez de ter todo esse esforço em vão, é melhor usá-lo para buscar sua própria felicidade. Lívia inclinou a cabeça. E isso se torna vingança? Na sociedade, existe uma coisa chamada karma. Julius e os outros também receberão punição e terão que enfrentar a realidade mesmo que não queiram. Fazer do Duque uma casa inimiga não significava que seus patrocinadores ficariam parados e fariam o mesmo. Angie ponderou sobre o que disse. Ela ainda estava receosa. Será uma vingança se eu ficar feliz? Concordei. Era mais saudável do que correr tentando se vingar. Ou melhor, já que as coisas ficariam sérias para Angie, se tentasse se vingar, queria que ela deixasse passar para que eu não fosse arrastado na história. Não cometa erros. Uma vez que entendam a realidade e estejam no seu pior momento, exiba sua felicidade. É uma luta até que Julius olhe para você e se arrependa de ter a abandonado. É uma visão mais revigorante para um coração amargo do que infligir dor e tortura. Imagine Julius angustiado, implorando para tê-la de volta. Talvez imaginando isso, Angélica parecia ansiosa. Certo. Vou mostrar como estou feliz. Lívia, talvez de acordo, apoiou Angélica. Certo. Se isso é vingança, então eu te apoio. Angie, vamos fazer o nosso melhor para buscar vingança. Sim, com certeza vamos nos vingar. Contra Marie, Sua Alteza e os outros 4. Ver essas duas sorrindo enquanto se vingavam me fez refletir. A cena refrescante de duas belezas sorrindo juntas. Realmente não combinava com o que estavam dizendo. Se fosse sincero aqui. A cena da protagonista e da vilã de mãos dadas enquanto sorriam e juravam vingança era assustadora. Será este o nascimento da equipe mais forte? Senti um pouco de simpatia por Marie e os outros. Fui eu que comecei isso, no entanto.